Março de 1849, Minas Gerais. A praça estava lotada quando Antônio Ferreira pagou uma mixaria por um escravo que ninguém queria. As gargalhadas ecoaram pela manhã inteira. O homem tinha mais de 60 anos, costas curvadas pelo tempo, mãos trêmulas e pele marcada por cicatrizes antigas que contavam histórias que ninguém se dava ao trabalho de ouvir. Para os fazendeiros ricos, aquilo era loucura. Para os comerciantes, desperdício. Para o leiloeiro, surpresa constrangedora. Mas Antônio não comprou um corpo velho. Ele comprou décadas de conhecimento silencioso, administração invisível e sabedoria que nenhum livro ensinava. Porque aquele homem, chamado Benedito, não era um escravo comum. Ele tinha sido feitor-mor, chefe de senzala, administrador de uma das maiores fazendas do Vale do Paraíba. Ele sabia organizar colheitas, prever secas, administrar pessoas e transformar fazendas falidas em impérios produtivos. E Antônio Ferreira, um fazendeiro mediano que lutava para manter sua propriedade viva, acabara de fazer o negócio de sua vida, sem saber. Se você sentiu que há algo mais profundo nessa história, deixe seu like para que memórias como essa continuem sendo reveladas. Inscreva-se no canal para conhecer relatos que o tempo tentou apagar. E me conte nos comentários, você já viu alguém ser subestimado só pela aparência? Prepare-se, porque o que aconteceu depois dessa compra mudou tudo. A Praça Central de Santa Rita do Turvo acordou naquela manhã de março com o cheiro de poeira e suor. Era dia de leilão. Fazendeiros de toda a região chegavam cedo, avaliando mercadoria humana como quem escolhe gado. Homens fortes, jovens de costas largas, mulheres resistentes para o trabalho doméstico. Tudo tinha preço, tudo tinha utilidade. Antônio Ferreira estava ali também, mas não parecia confortável. Ele não era como os outros fazendeiros. Herdara a propriedade do pai 2 anos antes e desde então vinha enfrentando dificuldades. As colheitas eram irregulares, os escravos trabalhavam devagar. A administração era caótica. Ele não entendia de terra como o pai entendia. Não sabia liderar como os vizinhos sabiam. E a fazenda aos poucos definhava. Por isso estava ali, precisava de braços, precisava de alguém que soubesse o que fazer. Mas o dinheiro era pouco. O leiloeiro subia no tablado, anunciando cada lote com voz forte e segura. Os lances subiam rápido. Antônio tentou dar um lance por um rapaz de 20 anos, forte como touro. Mas foi superado por um coronel rico que pagou o triplo sem pestanejar. Tentou novamente por uma mulher experiente na cozinha. Perdeu de novo. O dinheiro que tinha não competia com o dinheiro dos outros. Ele começava a desistir quando o leiloeiro trouxe o último lote. Um homem idoso, magro, cabelos brancos, pele escura marcada por décadas de sol e chicote. Ele andava devagar, arrastando os pés. As mãos tremiam levemente. Tinha um olhar cansado, mas firme. O leiloeiro nem se esforçou. Este aqui é Benedito. Veio do Vale do Paraíba. Tem uns 60, talvez 65 anos. Já trabalhou em tudo. Não aguenta trabalho pesado, mas pode servir para tarefas leves. Vamos começar em 100 contos de réis. Ninguém deu lance. O leiloeiro esperou. Insistiu. 50 contos de réis. Silêncio. 10? Nada. Alguns homens já viravam as costas, perdendo o interesse. Antônio olhou para o velho. Havia algo nele. Não era a força, não era a juventude, era outra coisa. A postura, o jeito de olhar. Como se ele soubesse de coisas que os outros não sabiam. Como se houvesse camadas inteiras de experiência escondidas naquele corpo gasto. Antônio ergueu a mão. 10 contos de réis. O leiloeiro piscou, surpreso. Alguém riu na multidão. Antônio sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a mão erguida. O leiloeiro bateu o martelo. Vendido ao senhor Antônio Ferreira por contos de réis. As risadas vieram abertas agora. Um fazendeiro conhecido gritou: Ferreira,
Você está comprando um morto ambulante. Ele não vai durar 6 meses. Outro emendou: se você precisava tanto de companhia, era mais barato comprar um cachorro. A praça inteira explodiu em gargalhadas. Antônio pagou em silêncio, pegou o recibo e caminhou até onde Benedito estava. O velho o olhou nos olhos pela primeira vez. Não havia submissão ali. Havia avaliação, como se ele estivesse medindo o homem que acabara de comprá-lo. Antônio fez um gesto. Vamos! Benedito o seguiu devagar, sem dizer nada. Eles saíram da praça sob olhares de escárnio. Antônio ouvia os comentários às suas costas. Ele jogou dinheiro fora. Aquele velho não vale nem a comida que vai comer. Ferreira está mais perdido do que eu pensava. Mas Antônio não respondeu. Ele tinha visto algo naquele homem. Ainda não sabia o quê, mas tinha visto. A viagem de volta à fazenda foi silenciosa. Antônio conduzia a carroça. Benedito ia ao lado, olhando a estrada de terra vermelha, as árvores densas, os morros cobertos de neblina ao longe. Ele não parecia curioso, parecia apenas cansado. Quando chegaram, Antônio o levou até a senzala. Era uma construção velha, mal cuidada, com telhado furado em alguns pontos. Havia 12 escravos na propriedade, todos visivelmente desanimados. Antônio fez as apresentações rápidas e deixou Benedito instalado. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Antônio não conseguia parar de pensar no velho, naquele olhar firme, naquela postura estranha, como se houvesse um segredo escondido ali. Ele voltou à senzala depois do jantar. Benedito estava sentado sozinho, observando os outros escravos. Antônio se aproximou. Posso fazer uma pergunta? Benedito olhou para ele. Pode, senhor. Antônio hesitou. Onde você trabalhou antes? O velho respirou fundo. Fazenda São Sebastião, Vale do Paraíba. Trabalhei lá há 42 anos. Antônio conhecia o nome. Era uma das maiores propriedades da região, famosa pela produtividade. Você fazia o que lá? Benedito ficou em silêncio por alguns segundos. Eu era feitor-mor, chefe de senzala. Cuidava de toda a administração da lavoura, da rotação de culturas, do controle de estoque, da organização das equipes. Antônio sentiu o estômago apertar. Feitor-mor. Isso significava que aquele homem não era um escravo comum. Ele era a peça central da engrenagem, o cérebro invisível que fazia uma fazenda funcionar. E por que te venderam? Benedito olhou para as próprias mãos trêmulas. Porque fiquei velho demais, senhor. O novo dono achou que eu não servia mais. Preferiu trazer alguém mais novo. Antônio sentou-se ao lado dele. Você sabe administrar uma fazenda? Benedito o encarou. Sei. Sei ler a terra, prever chuva, organizar plantio, evitar desperdício, controlar colheita. Sei o que funciona e o que não funciona. Antônio sentiu algo se mexer dentro dele, uma mistura de esperança e vergonha. Ele tinha comprado aquele homem sem saber. Tinha dado sorte cega. E agora estava diante de alguém que sabia mais do que ele jamais saberia. Você pode me ensinar? Benedito ficou em silêncio. Depois assentiu devagar. Posso, senhor, mas o senhor precisa estar disposto a ouvir e a mudar. Antônio engoliu seco. Estou. Nos dias seguintes, Benedito começou a observar tudo. Ele andava devagar pela fazenda, olhando a terra, tocando as plantas, examinando as ferramentas, conversando discretamente com os outros escravos. Antônio o acompanhava calado, tentando entender o que ele via. No terceiro dia, Benedito o chamou. Senhor, posso falar com o senhor? Antônio acenou que sim. Benedito respirou fundo. A fazenda está doente. A terra está cansada porque o senhor planta sempre no mesmo lugar. Os escravos trabalham devagar porque têm medo. As ferramentas estão quebradas porque ninguém cuida delas.
O estoque está desorganizado porque ninguém controla. E o senhor, com todo respeito, não sabe liderar. Antônio sentiu raiva subir, mas a engoliu. Ele sabia que era verdade. E o que eu faço? Benedito o olhou nos olhos. Deixa eu cuidar disso. Antônio concordou. Não porque confiava plenamente, mas porque não tinha mais nada a perder. A fazenda estava morrendo. Ele estava falhando. Se aquele velho sabia de algo, valia a pena tentar. Benedito começou no dia seguinte. Primeiro, conversou com cada escravo individualmente. Perguntou seus nomes, de onde vinham, o que sabiam fazer, o que gostavam de fazer. Antônio observava, perplexo. Ninguém nunca tinha feito aquilo. Os escravos eram tratados como ferramentas. Ninguém perguntava o que eles gostavam, mas Benedito perguntava, e ouvia, e anotava mentalmente. Depois, ele reorganizou as equipes. Colocou os mais fortes no trabalho pesado, mas com rodízio para evitar exaustão. Colocou os mais habilidosos nas tarefas que exigiam precisão. Colocou os mais experientes para ensinar os mais novos. E, surpreendentemente, começou a dar pequenas recompensas. Um descanso extra para quem terminasse a tarefa bem feita. Uma porção maior de comida para quem se esforçasse. Nada grandioso, mas o suficiente para mudar o ambiente. Antônio questionou. Benedito, isso não vai fazer eles ficarem preguiçosos? O velho balançou a cabeça. Senhor, escravo trabalha melhor quando é tratado como gente. Medo faz a pessoa obedecer, mas respeito faz ela produzir. Aquilo abalou Antônio. Ele tinha crescido vendo o pai usar o chicote como ferramenta de controle. Achava que era assim que as coisas funcionavam, mas Benedito estava mostrando outro caminho e, estranhamente, funcionava. Em 2 semanas, a produtividade aumentou visivelmente. Os escravos trabalhavam mais rápido, reclamavam menos, adoeciam menos. Havia algo diferente no ar, algo que Antônio nunca tinha visto antes. Parecia ordem, mas não era a ordem do medo, era a ordem da confiança. Benedito também mudou o sistema de plantio. Ele explicou para Antônio que a terra precisava descansar, que plantar sempre a mesma coisa no mesmo lugar esgotava o solo. Ele sugeriu rotação de culturas, milho onde antes era café, feijão onde antes era milho, e deixar algumas áreas em pouso descansando. Antônio hesitou. Isso ia contra tudo que ele conhecia. Deixar terra parada parecia desperdício. Mas Benedito insistiu com calma. Senhor, a terra é como gente. Se trabalha sem parar, adoece. Precisa descansar para voltar forte. Antônio confiou, e a terra respondeu. 3 meses depois, as áreas que haviam descansado produziam o dobro. O solo estava mais escuro, mais rico. As plantas cresciam mais fortes. Antônio olhava aquilo com uma mistura de admiração e vergonha. Vergonha porque percebeu quanto tempo havia desperdiçado por ignorância. Quanto poderia ter feito melhor se tivesse ouvido, se tivesse aprendido. Benedito também organizou o estoque. Criou um sistema simples de controle. Ensinou Antônio a anotar entradas e saídas, a prever necessidades, a evitar desperdício. Pequenas mudanças que somadas faziam diferença enorme. Ferramentas que antes quebravam por mau uso agora duravam meses. Sementes que antes se perdiam por má armazenagem agora rendiam colheitas inteiras. Antônio começou a perceber algo perturbador. Ele não sabia nada. Tudo que achava que sabia era superficial. Benedito, em poucas semanas, estava transformando a fazenda. E ele, o dono, era apenas um observador. Mas em vez de sentir raiva, Antônio sentiu gratidão. Ele tinha comprado aquele homem por acaso. Tinha dado um lance porque ninguém mais queria. Mas agora entendia. Não tinha comprado um escravo. Tinha comprado um mestre. Os vizinhos começaram a notar. As colheitas de Antônio estavam melhores.
A fazenda, que antes parecia moribunda, ganhava vida. Um fazendeiro vizinho chamado Rodrigo Mendes apareceu um dia. "Ferreira, o que você está fazendo diferente?" Antônio hesitou. Depois decidiu ser honesto. "Estou ouvindo quem sabe mais do que eu." Rodrigo franziu a testa. "Quem?" Antônio apontou para Benedito, que estava organizando uma equipe perto do celeiro. "Aquele velho que você comprou no leilão?" Rodrigo riu. "Você está brincando." Antônio balançou a cabeça. "Ele sabe mais de administração de fazenda do que qualquer um de nós." Rodrigo foi embora rindo, mas a risada não durou muito tempo, porque em 6 meses a diferença era inegável. A fazenda de Antônio produzia o dobro, os escravos não fugiam, não havia revoltas, não havia mortes por exaustão. Havia, estranhamente, algo parecido com harmonia. E tudo isso vinha de um velho que ninguém queria. Benedito nunca se exaltava, nunca cobrava reconhecimento. Ele apenas fazia o trabalho. Acordava antes do sol, mesmo com as dores nas costas. Andava pela fazenda devagar, observando cada detalhe. Conversava com os escravos, ouvia suas queixas, resolvia conflitos e sempre ensinava. Ensinava Antônio a ler o céu, a prever chuva pela cor das nuvens, a reconhecer quando a terra estava pronta para o plantio, a entender que cada planta tinha seu tempo, que forçar as coisas só trazia prejuízo. Antônio absorvia tudo como uma esponja. Ele fazia anotações, perguntava, errava, aprendia. Um dia, enquanto caminhavam pela lavoura, Antônio disse: "Benedito, eu não sei como te agradecer. Você salvou esta fazenda." O velho balançou a cabeça. "Eu não salvei nada, senhor. Eu só mostrei o que sempre esteve aqui. A terra sempre foi boa. Os escravos sempre foram capazes. O senhor só precisava aprender a ver." Antônio ficou em silêncio. Aquilo era verdade, mas doía admitir. Doía perceber quanto sofrimento ele tinha causado por ignorância. Quantos escravos tinha açoitado desnecessariamente. Quantas colheitas tinha perdido por teimosia. Benedito continuou, com voz baixa. "Senhor, posso dizer uma coisa?" Antônio assentiu. "O Senhor não é cruel, o Senhor só não sabia, e agora sabe. Isso já é muito." Mas nem todos viam com bons olhos. Havia resistência. Alguns fazendeiros achavam perigoso dar tanto poder a um escravo. Achavam que aquilo poderia gerar ideias de liberdade, ideias de igualdade. Um grupo de fazendeiros foi até a casa de Antônio. "Ferreira, você precisa ter cuidado. Esse velho está fazendo sua fazenda funcionar, mas e se ele ensinar os outros a se rebelarem?" Antônio os encarou. "Benedito não ensina rebeldia, ele ensina eficiência. E se vocês tratassem os escravos com um mínimo de humanidade, talvez tivessem os mesmos resultados." O grupo saiu indignado, mas a semente estava plantada e começava a germinar. Porque outros fazendeiros em silêncio começavam a imitar as práticas. Rotação de culturas, menos violência, mais organização. A região inteira estava mudando, e tudo por causa de um homem que ninguém queria comprar. 6 meses depois, a fazenda de Antônio Ferreira era outra. A produção tinha dobrado. Os escravos trabalhavam de forma organizada, eficiente. Não havia revoltas, não havia fugas. Havia, estranhamente, algo parecido com ordem. E tudo isso vinha de Benedito. Ele não era mais tratado como escravo comum. Antônio o colocou como administrador geral. Benedito tinha autonomia para tomar decisões, e tomava decisões certas. Ele previa secas olhando o comportamento dos pássaros, organizava colheitas conforme o ciclo da lua, resolvia conflitos entre os escravos com palavras, não com chicote. Antônio observava tudo com uma mistura de admiração e vergonha. Vergonha porque percebeu quanto sofrimento desnecessário havia causado por ignorância. A notícia começou a se espalhar.
Outros fazendeiros vinham visitar. Queriam entender o milagre. Como Ferreira, um fazendeiro medíocre, tinha transformado a propriedade em tão pouco tempo. Quando descobriam que o segredo era o velho escravo, reagiam com incredulidade. Alguns riam, outros ficavam ofendidos. Um fazendeiro chamado Duarte chegou a dizer: "Você está deixando um escravo mandar na sua fazenda, Ferreira? Isso é vergonhoso." Antônio respondeu com calma: "Ele não manda, ele ensina. Eu mando, mas mando melhor porque ouço." Duarte foi embora bufando, mas 3 meses depois voltou, discretamente, querendo conselhos. Benedito recebia essas visitas com paciência. Ele nunca se recusava a ensinar. Explicava sobre a terra, sobre as plantas, sobre como organizar equipes, sobre como evitar desperdício e, principalmente, sobre como tratar os escravos. "Senhor", ele dizia, "escravo que come bem, trabalha melhor, escravo que descansa, trabalha mais rápido, escravo que não apanha, adoece menos. Não é bondade, é economia." Alguns fazendeiros ouviam, outros riam, mas os que ouviam viam resultados. E os resultados falavam mais alto que o orgulho. A região inteira começava a mudar, lentamente, silenciosamente, mas mudava. Benedito nunca cobrava nada, nunca pedia liberdade, nunca exigia reconhecimento. Ele apenas fazia o trabalho. Mas Antônio via o cansaço crescente, via as mãos tremendo mais, via o corpo curvado que doía a cada passo. Um dia, Antônio o chamou. "Benedito, você precisa descansar mais." O velho sorriu fraco. "Senhor, eu descanso a vida inteira quando morrer. Agora, enquanto posso, prefiro ser útil." Antônio sentiu um aperto no peito. "Você já foi útil demais. Você transformou tudo aqui." Benedito balançou a cabeça. "Eu só mostrei o que já estava aqui, Senhor. A terra sempre foi boa, os escravos sempre foram capazes. O Senhor só precisava aprender a ver." Mas a transformação ia além da produtividade. Havia algo mais profundo acontecendo. Os escravos da fazenda de Antônio começaram a andar diferentes, com mais dignidade, com menos medo. Eles ainda eram escravos, ainda não eram livres, mas havia algo diferente no olhar, como se tivessem recuperado uma parte de si mesmos que achavam perdida. Benedito conversava com eles todas as noites, contava histórias de África, de terras onde eles tinham sido gente, não propriedade, de conhecimentos que seus avós guardavam, de línguas que estavam se perdendo. Ele não pregava revolta, mas preservava a memória, e memória é resistência. Um escravo jovem, chamado Tomé, começou a seguir Benedito por toda parte. Queria aprender, queria saber tudo que o velho sabia. Benedito ensinava com paciência como ler a terra, como prever o tempo, como organizar plantio, como liderar sem violência. Antônio observava aquilo e percebia o que estava acontecendo. Benedito estava criando um sucessor, estava garantindo que o conhecimento não morreria com ele. Isso, de alguma forma estranha, era libertador, porque significava que algo maior estava sendo construído, algo que ia além de uma fazenda, além de uma colheita, além de uma vida. Mas nem tudo era harmonia. Havia resistência feroz de alguns fazendeiros. Um deles, chamado Coronel Bento, era especialmente hostil. Ele achava que Antônio estava cometendo um erro perigoso. Achava que tratar escravos com humanidade era fraqueza, que ensinar escravos era suicídio. Um dia, ele foi até a fazenda de Antônio, não para pedir conselhos, mas para avisar. "Ferreira, você está brincando com fogo. Esse velho está enchendo a cabeça dos seus escravos, e quando eles se rebelarem, vão queimar sua casa, vão matar sua família, e eu vou rir quando isso acontecer." Antônio o encarou. "Coronel Bento, meus escravos não se rebelam porque não têm motivo. Eles comem bem, trabalham em condições justas, descansam, são tratados como gente. Por que se rebelariam?" O coronel cuspiu no chão.
Porque são escravos, Ferreira, nasceram para obedecer, e quando você dá corda demais, eles enforcam você com ela. Antônio balançou a cabeça. O senhor está errado, e um dia vai perceber isso. O coronel foi embora furioso, mas a ameaça ficou no ar, porque ele não estava sozinho. Havia outros que pensavam como ele, e eles viam a fazenda de Antônio como uma ameaça, como um exemplo perigoso, como algo que precisava ser destruído antes que se espalhasse demais. Benedito sabia disso. Ele ouvia as conversas, via os olhares, sabia que havia perigo crescendo, mas não parava, porque sabia que o que estava fazendo era maior que ele, maior que a fazenda, maior que qualquer ameaça. Um ano após a compra de Benedito, a fazenda de Antônio Ferreira era referência na região. Produtiva, organizada, sem revoltas. Outros fazendeiros, mesmo os que tinham zombado no leilão, começavam a imitar as práticas. Rotação de culturas, tratamento menos violento, organização do estoque. Benedito tinha mudado a região sem sair da fazenda, mas a lição mais profunda ainda estava por vir. Um dia, Antônio encontrou Benedito sentado sozinho, olhando o pôr do sol. O fazendeiro se aproximou. "Posso sentar?" Benedito acenou que sim. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Depois, Antônio falou: "Benedito, eu queria te agradecer. Você salvou esta fazenda, salvou minha vida." Benedito balançou a cabeça devagar. "Eu não salvei nada, senhor. Eu só mostrei o que sempre esteve aí." Antônio insistiu: "Não, você fez mais do que isso. Você me ensinou a ver as pessoas, a ver a terra, a ver tudo diferente." O velho ficou em silêncio por um tempo longo. Depois falou com voz baixa e cansada: "Senhor, posso contar uma coisa?" Antônio assentiu. "Quando eu era jovem lá na fazenda São Sebastião, eu era igual ao senhor era. Achava que escravo só trabalhava na base do medo. Eu batia, eu gritava, eu punia, porque era isso que me ensinaram, era isso que eu via." Antônio olhou para ele surpreso. Benedito nunca tinha falado desse jeito antes. "Teve um dia," Benedito continuou, "que um escravo jovem, forte, morreu de exaustão. Eu tinha forçado ele a trabalhar sob sol forte, sem descanso, sem água. Ele caiu no meio da lavoura e não levantou mais. E o senhor da fazenda, o velho coronel Mateus, me chamou. Eu achei que ia apanhar, achei que ia ser vendido, mas ele só disse uma coisa: 'Benedito, você acabou de desperdiçar um investimento,' e me mandou embora." Benedito pausou, olhando as próprias mãos. Aquilo me quebrou, porque percebi que nem a morte daquele rapaz importava. Só o dinheiro, só o investimento. E eu tinha sido instrumento disso. Antônio ficou quieto, ouvindo. Benedito respirou fundo. Foi aí que comecei a mudar. Comecei a observar. Percebi que escravo que descansa trabalha mais. Que escravo que come bem adoece menos. Que escravo que é respeitado produz melhor. Não por bondade, por inteligência, e passei anos testando isso, anos aprendendo, e funcionava. A fazenda São Sebastião ficou rica não por causa de chicote, mas porque eu aprendi a organizar, a cuidar, a fazer as coisas direito. Ele olhou para Antônio. "Mas nunca deixei de ser escravo, senhor. Nunca. Por mais que soubesse, por mais que fizesse, eu continuava sendo propriedade. E quando fiquei velho, me jogaram fora como ferramenta quebrada." Antônio sentiu algo pesado no peito. Uma culpa que não era só dele, mas de toda uma estrutura. De todo um mundo construído em cima de gente tratada como coisa. "Benedito," ele disse devagar, "eu não sei como consertar isso. Não sei como desfazer séculos de injustiça. Mas posso fazer diferente aqui, nesta fazenda, com você." Benedito sorriu triste. "O senhor já está fazendo, senhor. Está ouvindo, está aprendendo, está mudando. Isso é mais do que a maioria faz."
Eles ficaram ali sentados, observando o sol descer atrás dos morros, tingindo o céu de vermelho e laranja. 2 homens, separados por um abismo social, mas unidos por algo estranho e frágil que parecia respeito. Nos meses seguintes, Antônio começou a fazer mudanças mais profundas. Ele aumentou a ração dos escravos. Construiu uma enfermaria pequena, com ervas medicinais que Benedito indicava. Reduziu as horas de trabalho nos dias mais quentes. Implementou o descanso semanal. Não eram mudanças revolucionárias. Não era liberdade, mas era humanidade. E os escravos percebiam. A produtividade continuava subindo. As fugas cessaram completamente. Não havia mais mortes por exaustão. A fazenda funcionava como um organismo saudável, e outros fazendeiros, vendo aquilo, começaram a questionar seus próprios métodos. Rodrigo Mendes, o mesmo que tinha rido meses antes, voltou. Desta vez, não para zombar, mas para aprender. Ferreira, ele disse envergonhado, eu estava errado, completamente errado. Posso conversar com seu Benedito? Antônio chamou o velho. Rodrigo o tratou com respeito pela primeira vez. Pediu conselhos. Benedito ensinou. Explicou sobre rotação de culturas, sobre tratamento dos escravos, sobre organização. Rodrigo ouviu tudo, fazendo anotações. Quando saiu, agradeceu. Não só para Antônio, mas para Benedito também. Aquilo era raro, raríssimo, um fazendeiro branco agradecendo a um escravo velho. Mas aconteceu. A transformação se espalhava. Devagar, mas se espalhava. Fazendeiros que antes açoitavam sem piedade começavam a reduzir a violência, não por bondade súbita, mas porque percebiam que funcionava melhor. Que escravo saudável produzia mais. Que escravo que não fugia era mais lucrativo. Era cinismo? Sim, mas reduzia sofrimento. E Benedito sabia disso. Ele nunca teve ilusões de que estava mudando corações, mas estava mudando práticas. E práticas mudadas salvavam vidas, mesmo que por motivos errados. Um dia Tomé, o jovem que seguia Benedito, perguntou: Benedito, por que você ensina esses homens? Eles nos tratam como animais. Por que ajudá-los a ficarem ricos? Benedito olhou para ele com aqueles olhos cansados que tinham visto demais. Porque cada escravo que não apanha, cada escravo que come melhor, cada escravo que vive mais um ano, é uma vitória. Pequena, invisível, mas é uma vitória. E eu aceito essas vitórias pequenas porque são as únicas que posso ter. Tomé ficou em silêncio, processando. Benedito continuou. Um dia, talvez você seja livre, talvez seus filhos sejam. E quando forem, vão precisar saber administrar, vão precisar saber organizar, vão precisar saber liderar. Então eu te ensino agora, para que você esteja pronto quando esse dia chegar. Aquilo plantou uma semente em Tomé. Uma semente de esperança, não de revolta violenta, mas de preparação, de conhecimento como ferramenta de liberdade futura. Benedito estava construindo algo maior que ele mesmo. Estava construindo um legado invisível, um conhecimento que seria passado adiante, geração após geração. Até que um dia, quando a escravidão acabasse, aqueles que tinham sido escravizados teriam ferramentas para se reconstruir. Essa era a revolução silenciosa de Benedito. Não era fogo, não era sangue, era conhecimento, era memória, era resistência pela sobrevivência inteligente. Mas nem toda mudança é bem-vinda, e nem todo poder aceita ser questionado. O coronel Bento, aquele mesmo que tinha ameaçado Antônio meses antes, não esqueceu. Ele via a fazenda de Ferreira prosperar enquanto a dele definhava. Via seus escravos fugindo, adoecendo, morrendo. Via a produção cair. E via, com raiva crescente, que tudo isso tinha a ver com aquele velho escravo que Ferreira tinha comprado por nada. Para o coronel Bento, aquilo era uma afronta pessoal, uma humilhação pública.
Ele, um homem rico, poderoso, com terras imensas, estava sendo superado por um fazendeiro medíocre que ouvia conselhos de escravo. Aquilo não podia continuar. Uma noite, o coronel reuniu um grupo de fazendeiros na sua casa. Homens como ele. Homens que acreditavam que escravo só prestava na base do chicote. Que viam as mudanças na região como ameaça à ordem natural das coisas. Senhores, disse o coronel Bento, batendo o copo na mesa, nós temos um problema. Ferreira e aquele velho dele estão espalhando ideias perigosas. Estão fazendo os escravos pensarem que merecem tratamento melhor. Estão criando expectativas. E expectativas levam a revoltas. Os homens murmuraram em concordância. Um deles, fazendeiro chamado Otávio, acrescentou, e não é só isso. Nossos próprios escravos estão perguntando por que não têm o que os escravos de Ferreira têm. Estão comparando, isso é perigoso. O coronel Bento assentiu. Exatamente, e por isso precisamos agir. Precisamos acabar com isso antes que se espalhe mais. Um homem mais velho, chamado Sacramento, perguntou, o que você sugere? O coronel sorriu frio. Existem maneiras de resolver problemas assim. Acidentes acontecem, velhos morrem, fazendas pegam fogo, coisas assim. Houve silêncio na sala. Alguns homens pareciam desconfortáveis, outros apenas bebiam sem dizer nada. Sacramento balançou a cabeça. Bento, você está falando de assassinato, de crime. O coronel deu de ombros. Estou falando de proteger nosso modo de vida, de manter a ordem. Se um escravo velho precisa morrer para isso, que seja. Mas Sacramento se levantou. Eu não vou participar disso. Ferreira pode estar fazendo diferente, mas está dentro da lei. E, francamente, os resultados dele falam por si. Talvez sejamos nós que estejamos errados. Ele saiu. 2 outros fazendeiros o seguiram. O coronel Bento ficou vermelho de raiva, mas ainda tinha apoio suficiente. 3 homens ficaram, e 3 homens eram suficientes para causar dano. Eles começaram a traçar um plano. Não era elaborado, não precisava ser, bastava esperar a oportunidade certa. Uma noite escura, um incêndio na senzala. Benedito morreria no meio da confusão. Ninguém investigaria muito. Escravo velho morto em incêndio, acidente, tragédia, fim do problema. Mas planos, mesmo os mais simples, raramente permanecem secretos, principalmente quando envolvem pessoas. Um dos escravos do coronel Bento, um homem chamado Jerônimo, ouviu a conversa. Ele estava servindo bebida durante a reunião, invisível, como escravos sempre eram, e ouviu tudo. Jerônimo conhecia Tomé, o jovem que seguia Benedito. Eles tinham se encontrado algumas vezes em dias de feira. No domingo seguinte, Jerônimo procurou Tomé. Preciso falar com você, é urgente. Eles se afastaram dos outros. Jerônimo contou tudo. O plano, o incêndio, a intenção de matar Benedito. Tomé sentiu o sangue gelar. Quando? Jerônimo balançou a cabeça. Não sei ao certo, mas logo. Talvez semana que vem. Talvez antes. Tomé correu para avisar Benedito. Encontrou o velho sentado perto da senzala, consertando uma ferramenta. Benedito, precisamos falar. Agora. Ele contou tudo. Benedito ouviu em silêncio. Quando Tomé terminou, o velho apenas assentiu. Eu sabia que algo assim ia acontecer. Mudança sempre traz resistência. Tomé ficou desesperado. E o que você vai fazer? Precisa avisar o senhor Antônio. Precisa sair daqui. Benedito balançou a cabeça. Não vou fugir, Tomé. Já sou velho demais para fugir. E se eu sair, eles vão vir atrás de outra pessoa. Vão queimar a fazenda. Vão matar outros. Não, eu fico. Tomé estava quase chorando. Então você vai morrer? Benedito sorriu triste. Todos nós vamos, rapaz. A questão é como. Mas Benedito não era tolo. Ele contou tudo para Antônio. O fazendeiro ficou lívido. Eles querem te matar?
Benedito assentiu. Querem acabar com o que estamos construindo aqui. Antônio bateu o punho na mesa. Eu não vou permitir. Vou procurar as autoridades. Vou denunciar. Benedito o interrompeu. Senhor, as autoridades não vão fazer nada. Eu sou escravo. Para a lei, sou propriedade. Assassinar propriedade é crime menor que roubar cavalo. E o coronel Bento tem influência, tem amigos, tem dinheiro. Ninguém vai proteger um escravo velho. Antônio sabia que era verdade, mas não conseguia aceitar. Então, o que fazemos? Benedito pensou. Depois falou devagar. Fazemos diferente. Tornamos isso público. Se todo mundo souber do plano, eles não podem executar sem consequências. Antônio entendeu. Você quer que eu espalhe a notícia? Benedito assentiu. Conte para os fazendeiros que confiam no Senhor. Conte para o padre. Conte para o juiz. Faça com que todos saibam que há uma ameaça. Assim, se algo acontecer comigo, não vai parecer acidente. Era arriscado, mas era inteligente. Antônio começou no dia seguinte. Visitou Sacramento, o fazendeiro que tinha se recusado a participar do plano. Contou tudo. Sacramento ficou chocado. Bento chegou a esse ponto? Ele prometeu ajudar. Espalhou a história entre outros fazendeiros. Antônio também foi até o padre da cidade. Padre Augusto era homem velho, respeitado, que sempre tinha pregado contra os excessos da escravidão. Quando ouviu sobre o plano, ficou furioso. No domingo seguinte, durante a missa, ele fez um sermão poderoso. Não mencionou nomes, mas falou sobre assassinato, sobre injustiça, sobre homens que tramam no escuro, sobre como Deus vê tudo. A igreja estava lotada. O coronel Bento estava lá. E quando o padre falou, todos olharam para ele, alguns discretamente, outros abertamente. O coronel saiu da igreja vermelho de raiva, mas o plano estava arruinado. Não podia mais agir sem levantar suspeitas. Não podia mais matar Benedito sem que todos soubessem quem tinha sido. A ameaça passou, pelo menos por enquanto, mas deixou marcas. Benedito sabia que tinha inimigos, sabia que havia homens que o queriam morto, mas também sabia que tinha aliados, fazendeiros que respeitavam o trabalho dele, escravos que confiavam nele, e Antônio, que estava disposto a arriscar a própria reputação para protegê-lo. Aquilo era raro, raríssimo, e Benedito guardava isso no peito como tesouro frágil. Uma noite, Antônio disse para ele: Benedito, se algo acontecer comigo, tem documentos escondidos. Documentos que garantem que você tem direito a continuar aqui, que tem proteção. Benedito olhou para ele surpreso. Senhor, Antônio balançou a cabeça. Não é bondade, é justiça. Você construiu isso tanto quanto eu. O ano de 1855 chegou com chuvas generosas. As plantações de Morada Nova nunca estiveram tão verdes, tão viçosas. E no centro daquela prosperidade discreta, Benedito continuava seu trabalho silencioso. Ele tinha agora 78 anos, mas algo extraordinário estava acontecendo. Ele não estava morrendo, estava lentamente se libertando. Antônio percebia as mudanças. Benedito acordava mais tarde, conversava mais, ria com frequência de pequenas coisas. O canto de um sabiá, o cheiro de café fresco, a brincadeira de uma criança na rua. Era como se, depois de décadas carregando o peso do mundo, ele finalmente tivesse descoberto que podia descansar sem desaparecer. Foi numa tarde de agosto que Antônio o encontrou sentado no banco de madeira em frente à clínica, olhando o movimento da praça. Antônio sentou-se ao lado dele. Benedito, você está diferente ultimamente. O velho sorriu sem tirar os olhos da paisagem. Estou cansado, Antônio. Cansado de uma forma boa, como quem terminou o trabalho que veio fazer. Antônio sentiu um aperto no peito. Você vai embora? Benedito balançou a cabeça. Não, mas vou parar de curar. Já ensinei tudo o que sei. Felipe é um médico melhor do que eu jamais fui. Os assistentes que treinei podem cuidar de Morada Nova por gerações. E Tomé,
Ele sorriu com orgulho paterno. Tomé já sabe administrar qualquer fazenda do império. Ele virou-se para Antônio. Eu cumpri minha parte, amigo. Agora quero apenas viver, não mais servir, apenas existir. Antônio engoliu seco. Aquilo era ao mesmo tempo libertador e assustador. Mas ele entendeu. Benedito não estava morrendo. Estava se aposentando. E havia uma beleza imensa nisso. Nos meses seguintes, algo mágico aconteceu. Benedito começou a viajar. Ele, que nunca havia saído de Morada Nova depois de chegar no navio negreiro décadas atrás, começou a conhecer outras cidades. Antônio lhe dava dinheiro, carruagens, companhia. Benedito visitou Ouro Preto, onde ficou maravilhado com as igrejas barrocas. Conheceu São Paulo, onde se espantou com o crescimento caótico. Desceu até o litoral, onde pela primeira vez em 50 anos viu o oceano novamente. Aquele mesmo oceano que o havia arrancado de Angola na juventude. Ele chorou diante do mar. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de reconciliação. Como se estivesse fazendo as pazes com sua própria história. E em cada cidade que passava, Benedito era reconhecido. Havia sempre alguém que conhecia alguém que tinha sido curado por ele. Havia sempre um médico jovem que tinha estudado seus cadernos. Havia sempre uma história sobre o curandeiro milagroso de Morada Nova. Mas Benedito não buscava reconhecimento, buscava vida. Ele comia nos mercados, conversava com estranhos, assistia a apresentações de teatro, ouvia músicos de rua. Ele estava, pela primeira vez em 7 décadas, simplesmente sendo humano. Quando voltou para a Morada Nova, 6 meses depois, estava diferente, mais leve, como se tivesse deixado algo pesado para trás. Antônio o recebeu com um abraço apertado. Eu achei que você não ia voltar. Benedito sorriu. Eu também achei. Mas descobri uma coisa. Liberdade não é poder ir embora. É poder escolher ficar. Ele olhou ao redor, para a clínica que construíra, para as ruas que conhecia de cor, para as pessoas que o cumprimentavam com respeito genuíno. E eu escolho ficar, porque aqui é minha casa agora. Não por correntes, mas por amor. Os anos seguintes foram os mais plenos da vida de Benedito. Ele não curava mais, mas ensinava. Recebia jovens interessados em medicina, contava histórias de Angola, tocava instrumentos que construía com as próprias mãos. Plantou um jardim atrás da clínica, onde cultivava as ervas medicinais que tanto amava. Dizia que conversar com as plantas era mais relaxante que conversar com gente. Antônio envelheceu ao seu lado. Eles passavam as tardes jogando xadrez, jogo que Benedito aprendera com um comerciante português e que agora dominava melhor que qualquer um na região. Eles discutiam filosofia, política, religião. 2 homens que a sociedade jamais deveria ter permitido serem amigos, mas que o destino teimou em unir. Foi Antônio quem, numa dessas tardes, fez a pergunta que queimava há anos. Benedito, você se arrepende de tudo que passou, de ter sido escravo, de ter sido roubado de sua terra? Benedito ficou em silêncio por um tempo longo. Depois respondeu com uma honestidade devastadora. Eu não sei, Antônio. Eu perdi tudo. Minha família, minha terra, minha juventude. Mas também ganhei algo que talvez nunca tivesse se tivesse ficado em Angola. Ele olhou para o amigo. Eu descobri que minha cura não era só física, era existencial. Cada pessoa que eu salvei me salvava um pouco também. E agora, no final, olho para trás e vejo uma trilha de vidas que continuaram por minha causa. E isso me dá paz. Ele sorriu. Então não, eu não me arrependo, porque o arrependimento é luxo de quem ainda tem tempo de consertar. Eu só tenho tempo de celebrar o que deu certo. Benedito viveu até os 83 anos. Morreu dormindo, numa tarde de primavera, com o cheiro de jasmim entrando pela janela. Não houve drama,
Não houve sofrimento, apenas o corpo cansado que finalmente decidiu parar. O funeral foi imenso, mas não triste. Foi uma celebração. Houve música africana tocada por filhos de ex-escravos que ele havia libertado. Houve médicos de 4 províncias que vieram prestar homenagem. Houve fazendeiros que confessaram que só prosperaram porque ouviram seus conselhos. E quando o colocaram na terra, sob o jacarandá que ele mesmo plantara anos antes, alguém da multidão começou a cantar. Era uma canção antiga, em língua que poucos entendiam, mas que todos sentiam. Uma canção de despedida, de gratidão, de celebração. Antônio, já velho e curvado, jogou a primeira pá de terra sobre o caixão do amigo e sussurrou: "Obrigado por me ensinar a ver, Benedito. Obrigado por ter existido." Nos anos que se seguiram, a clínica continuou. O fundo de educação que Benedito criara financiou dezenas de jovens. Os cadernos de tratamentos que ele escrevera foram copiados e distribuídos por todo o império. Sua influência não morreu. Apenas se multiplicou, silenciosa e poderosa, como raízes de árvore que ninguém vê, mas que sustentam tudo. E sempre que alguém em Morada Nova curava uma doença difícil, ou quando uma colheita surpreendia por sua abundância, ou quando alguém fazia a escolha corajosa de ver valor onde outros viam descarte, a cidade inteira sabia. O espírito de Benedito ainda estava ali, não como fantasma, mas como semente. Se essa história plantou uma semente de esperança no seu peito, deixe seu like para que ela continue germinando. Inscreva-se no canal para descobrir mais histórias de pessoas que transformaram desprezo em legado. E me diga nos comentários, quem foi a pessoa que todo mundo subestimou, mas que mudou sua vida para sempre? Vamos construir juntos um jardim de memórias que o tempo não pode apagar. Até a próxima história.